Agora são 8h35. Vamos continuar falando sobre essas queimadas na Amazônia e em outros estados também do Brasil. Nós temos duas convidadas hoje, que é Adriana Ramos, ela que é assessora de Política e Direito do Instituto Socioambiental, e a Marta Liuzzi, comerciante e amiga da família de Alisson Paulo Lima de Souza, de 35 anos, que sofreu queimaduras ao tentar apagar o fogo que se alastrava por uma vegetação no Distrito Federal. Olá, Adriana. Olá, Marta. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom, inicialmente, como a gente acabou de ouvir aqui uma edição a respeito do Human Rights Watch, né, falando de que os desmatamentos e queimadas são criminosas, né, na Amazônia. A gente gostaria já de ouvir da Adriana Ramos como é que ela viu esse estudo, né? O César Munhoz deu entrevista também à repórter Cláudia Mota, da Rede Brasil Atual, acho que vocês acompanharam e, enfim, como é que você viu esses dados, né, dizendo que realmente são criminosos, exatamente há muitos anos, falando, executando, né, essas queimadas na Amazônia, Adriana? Pois é, o relatório da Human Rights Watch sistematiza informações muito importantes que demonstram que, especialmente na Amazônia, esses incêndios são totalmente criminosos. Especialmente esse ano, esse volume que a gente teve está associado a uma ação articulada de promover incêndios florestais numa área de maior larga escala. Então, não se trata apenas, no caso da Amazônia esse ano, de agricultores limpando as suas áreas e, eventualmente, o incêndio escapando do controle, né, e pegando outras áreas de floresta. Não, nós estamos falando de áreas recentemente desmatadas, que estão sendo abertas para novos cultivos, para novas ocupações, e um processo que já ficou demonstrado por várias investigações, que houve uma articulação entre garimpeiros ilegais, madeireiros ilegais, para ampliar a área desses incêndios, para ampliar a área de floresta queimada. A gente vai falar agora com a Marta Liuzzi, ela que é amiga da família do Alisson Paulo de Lima Souza. Ele ficou ferido, gravemente ferido, quando tentava apagar um incêndio ali, num incêndio florestal ali no Distrito Federal. E eu queria saber como é que foi exatamente que se deu esse grave acidente. Marta, conta pra gente e diz como é que o Paulo Lima se encontra nesse momento. Oi, Marilu. Então, a região ali é uma região que tem sempre queimada. As queimadas já vinham acontecendo desde o dia 24 de julho. E eles têm algumas medidas, né, que eles se protegem e protegem os vizinhos. Tem abafador, tem bomba de água. Claro que não é o suficiente para um serviço de uma queimada daquele tamanho. O Paulinho ele foi ajudar vizinhos, um casal de idosos, que o fogo se aproximava da residência deles. Ele conseguiu apagar uma boa parte, mas o vento mudou a posição do fogo e nisso ele acabou caindo num barranco dentro do fogo, né? Então, ele é uma pessoa muito incrível, de muita garra. Ele subiu e está hoje no Agarram. Nesse momento, ele está passando pela 10ª cirurgia e é um sobrevivente, é um amante da natureza, ele estava realmente muito preocupado com o que está acontecendo na região e foi tentar fazer a parte dele com as próprias mãos, né? Acho que muitos passam por isso ali na região. Exatamente. Fala um pouco exatamente essa região aí em Brasília que tem essa mata. A gente tem muitas regiões, acho que a Adriana vai até poder falar melhor para a gente sobre isso, né? São várias, é muito seco a região toda de Brasília, então o foco de fogo se alastra muito rapidamente. Exato. Agora, você falou que ele está passando pela 10ª cirurgia, ele teve queimaduras exatamente de 2º grau, onde, que parte do corpo? As queimaduras foram principalmente nos braços e no tórax e na cabeça. Então ele está fazendo essas cirurgias de recuperação, né? Mas foi 40% do corpo dele foi queimado e estamos bem confiantes na recuperação. A gente sabe que vai ser um tratamento muito longo,
A família está precisando de bastante ajuda. Hoje, o Hospital Regional aqui da Asa Norte, o Agarram, está dando todo o suporte para ele, mas esse tratamento com certeza vai ser muito longo, muito doloroso, né? E a gente espera conseguir o máximo de tecnologia e de medicina de ponta aí para a recuperação do Paulinho. Certo. E qual o trabalho, né, que ele desenvolve? Paulinho é uma pessoa muito querida e amada aqui em Brasília. Ele é músico, chefe de cozinha e barista, um dos caras mais alto astral da cidade. Então, tem uma rede enorme se formando de músicos e chefes de cozinha e baristas e amigos queridos em prol do Paulinho, dando essa força, você se organizando para criar eventos e iniciativas para conseguir levantar esses fundos, essa arrecadação para ele. Além Exato. de uma rede mesmo de energia positiva, né, de recuperação. Certo. Agora, Márcia, queria que você falasse, existe alguma maneira, né, das pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, de também colaborar com essa recuperação? Porque ele está sem o trabalho, obviamente, está internado. Existe uma canalização em algum site, alguma conta, enfim? A gente está divulgando a conta da esposa dele. Eu vou passar aqui. A conta é da Caixa Econômica Federal. Está no nome de Caroline Camilo Dantas. A agência é 0007. É uma conta poupança, número 62 34, dígito 0. E o CPF dela é o 019 954 39177. Tá certo. E qualquer valor, qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda, que a família está precisando e vai precisar bastante no futuro. Tá certo, Marta. A gente agradece aqui a sua participação. A gente vai ter o comentário agora também da Adriana Ramos sobre esse triste incidente, né? Adriana, como é que você viu? Vocês estavam até conversando, não é isso? Como é que você viu essa questão e como é que é essa região em Brasília? Pois é, eu também moro aqui em Brasília e o DF está numa região de cerrado que sofre com secas já muito severas historicamente. A gente já está há 100 dias sem chuva aqui, né? E isso é uma coisa normal. Mas com o advento das mudanças climáticas, a tendência é que cada vez mais as secas sejam ainda mais severas, né? E por mais que os moradores, como o Paulinho, os vizinhos dele, eu e os meus vizinhos aqui nessa outra região do Altiplano Leste, que a gente se prepare, que existam brigadas, as pessoas tenham algum equipamento, realizem aceros, o fogo no cerrado ele se espalha de uma forma muito rápida, né? Os ventos nessa época do ano também são muito fortes, então eles ameaçam diretamente a casa das pessoas, né? A roça dos moradores. É um pouco o que acontece em outras regiões, só que com o fato de que, para o cerrado, a inflamação da vegetação é muito mais rápida, né? Então o fogo pega muito rápido. O que a gente vê é que os órgãos ambientais, que já têm uma fragilidade histórica para dar assistência, os próprios bombeiros para dar conta do controle desse fogo, estão cada vez mais fragilizados numa política de governo que não tem uma ação federal, nacional, orientada para essa prevenção, né? Então, o governo brasileiro desmontou o plano de prevenção e combate aos desmatamentos no Cerrado e o plano de prevenção e combate aos desmatamentos na Amazônia, que seriam as políticas federais que dariam suporte e apoio para todas as ações, inclusive no âmbito estadual. Inclusive, o Fundo Amazônia, que também foi paralisado pelo governo, era uma das fontes de recursos para várias das corporações de bombeiros para se prepararem para lidar com os incêndios florestais no Brasil inteiro, né? E essa falência dos órgãos de ambientais e a sinalização negativa do governo na defesa do desmatamento, na defesa daqueles que atuam ilegalmente, inclusive criminalizando até os fiscais ambientais, né, agravam esse quadro, porque com quem que a gente vai contar, né? Quer dizer, a situação do Paulinho já demonstra que a comunidade do Lago Oeste tem que se virar sozinha, né, para lidar com a questão dos incêndios, porque não consegue esse apoio do poder público, né? E isso numa região em que a gente reconhece que os bombeiros do Distrito Federal
fazem o que podem, mas é uma região em que a incidência de incêndios é cada vez maior. Então, dá uma preocupação muito grande da falta de condições do Brasil de lidar com esse cenário de eventos extremos cada vez mais graves que a gente vai ter daqui para frente. Eu sempre lembro, Adriana, que quando você deu entrevista pra gente, no dia seguinte foi a queimada e você estava falando exatamente de a falta, né, que faria esses recursos do Fundo da Amazônia para o Corpo de Bombeiros. E, Adriana, agora os próprios governadores ali da Amazônia estão se articulando com embaixadores de países, né, Noruega, Alemanha, enfim, para poderem ter de uma outra forma, né, essa verba que é fundamental, não é isso? Como é que você vê essa É articulação? isso mesmo. Eu acho que estamos buscando todas soluções, porque esses recursos internacionais eles estão à disposição do Brasil. Eles são recursos a qual o Brasil fez jus pelos esforços de combate aos desmatamentos e queimadas na Amazônia, né, por ter se estruturado para enfrentar essa questão. E esses recursos, então, estão disponíveis para o Brasil. Se o governo federal não tem interesse em atuar nessa frente e não vai utilizar esses recursos, os governos estaduais devem fazê-lo, assim como, eventualmente, os governos municipais e toda a sociedade, porque esse é um trabalho que envolve inúmeras instituições, não só de governo. E eu acho que o que é importante é a gente saber que a preocupação internacional e o apoio internacional vem exatamente pelo reconhecimento de que essa é uma situação de insustentabilidade para as comunidades que vivem nessas regiões, para o país como um todo e para o clima global, né? A opinião do mundo não vai mudar, porque a opinião do governo brasileiro mudou. Perfeito, Adriana. A gente agradece aqui a sua participação e também da Marta. Um grande abraço para vocês. Obrigada, bom dia. Bom dia, até mais. E, bom, melhoras aí, Marta, pro Paulinho, hein? Estamos aqui na luta e na força, na torcida, tá? Grande abraço. Falamos aqui com a Adriana Ramos, ela que é assessora de Política e Direito do Instituto Socioambiental, ISA, e Marta Liuzzi, que é amiga do Paulo Lima, que tentou aí apagar um incêndio no Distrito Federal.